Muito bem, a paz do Senhor a todos os irmãos. Eu venho agora aí com uma palavra. Quero dizer para vocês o seguinte, que em primeiro lugar, eu não estou colocando data. Em segundo lugar, eu nunca disse data nos meus vídeos, nunca precisei data. Eu disse o que eu acredito. Assim como você tem suas opiniões, eu também tenho as minhas opiniões. Então, eu quero dizer que só sente isso os salvos em Cristo sente. E aqui nós estaremos agora com um título agora muito importante deste vídeo que vocês estão vendo aí acima, né? Nós somos a geração do arrebatamento, né? Então nós somos a geração do arrebatamento. Eu acredito 100% que nós somos a geração do arrebatamento. Eu acredito que nessa geração Jesus voltará. A princípio é o seguinte, para que você entenda, né? Quanto tempo tem uma geração, a gente vai aqui dizer, e a Bíblia diz que Deus, as festas judaicas, ela é marcada com eventos de datas, né? E Deus, ele não faz nada para este mundo sem datificar as festas judaicas. Todas as festas judaicas que tem é acompanhado, entendeu? No mundo inteiro um evento para acontecer de Deus. Então, se Deus tem prometido, acontece através das datas judaicas. Não é das datas fora do povo judeu, é das datas dentro do povo judeu. Deus considera as festas deles lá sagradas, não as nossas. Você imagina, né? Você vê que lá nem carnaval não tem. Deus considera as carnaval aqui, tá lascado, hein, irmão. Tá queimado em nome de Jesus. Mas eu gostaria neste momento, citar neste momento, vai ficar o vídeo um pouco meio longo aí, porque é preciso para explicar. Eu já disse para vocês, não estou colocando dia nem hora. Não estou colocando data. Estou pressupondo que, diante da minha visão ótica, diante da visão de muitas pessoas que estudam a palavra de Deus, tem diante daqueles que vão ser salvos. Esse vídeo, quero dizer para você que é só para os salvos, só para os que vão morar na glória com Deus, né, com Cristo. Só os que vão ser arrebatados, tá certo? Quem não for arrebatados, né, nem adianta aí opinar, xingar e tal, aquilo outro, porque toda a sua revolta mostra que você tem pecado. Então, se mostra que você tem pecado e você discorda com este vídeo, é porque você vai ficar para trás mesmo. Então, esse vídeo não é para você, tá bom? Quero dizer para você que não é para você esse vídeo. E antes também de alguém comentar aí, eu gostaria que você assista o vídeo até o final, para você comentar, certo? Vindo a todas as críticas, né? Todas as opiniões, porém ofensas, elas serão excluídas, denunciadas e bloqueadas. Não vou tolerar isso, porque a minha missão aqui é levar o evangelho a quem quer ouvir, a quem quer abrir o coração. A Bíblia diz, quando ouvides, né, a palavra de Deus, não endureceis os vossos corações. Então tem muita gente que endurece o vosso coração e não quer ouvir a verdade. Então vamos dar início aqui aos 3 minutos e 23 segundos. Né? Eu gostaria primeiro de ler, para nós provar aqui, Mateus capítulo 24, versículo 13. Eu vou ler, né, esse versículo até onde for, para que você possa entender o que eu estou dizendo. Então está escrito assim, ó, capítulo 24, versículo 3, está escrito assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Né? Lembrando aqui, a vinda que os discípulos estão perguntando é a segunda vinda. Então nós vamos separar aqui duas coisas: a segunda vinda de Cristo e o evento que é o arrebatamento, que não tem nada a ver com a segunda vinda de Cristo, tá certo? Então esse é um estudo aí que você vai ter que ter uma paciência para entender. Então esses são os pensamentos dos pré-tribulacionistas, aqueles que creem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu creio que não vai, né? Eu creio que não vai. Que assim, ou aí a noiva será arrebatada pouco milésimo antes do anticristo se manifestar, ou a noiva será arrebatada pouco tempo mínimo depois, nos inícios da grande tribulação, depois que o anticristo se manifestar. Porque senão, se a noiva não for tirada dessa terra
e deixado junto com o anticristo, vai ser uma pedra no sapato dele, ele não vai conseguir invocar os poderes do inferno para fazer a destruição que tem. E o que impede é a noiva que está aqui nessa terra, o que impede é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus que impede, que tem efeito. A palavra de Deus, ela só tem efeito, né? A palavra de Cristo só tem efeito se haver alguém para traduzi-lo, para consolar. É por isso que Jesus disse, eu sou a palavra. E o efeito que traz a palavra para o entendimento aos povos é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus for tirado dessa terra, acabou, ninguém entende nada. Ninguém lê, todo mundo lê, ninguém é confortado, ninguém nada. Cada um na sua função. Deus na função de juiz, Jesus na função de advogado e o Espírito Santo na função de intercessor, intérprete da palavra e tradutor das orações também. Muito bem. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, né? Nós sabemos que aí eles estão perguntando sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda. Eles não estão aqui bem perguntando sobre o arrebatamento, que não dá para entender sobre isso, mas Jesus ele tem dado alguns sinais, né, do que iria acontecer para a sua segunda vinda. Isso é a sua segunda vinda. Então isso também abrange o arrebatamento dentro, que há um encontro neste caminho desses sinais que vai dar diretamente, vai passar pelo arrebatamento, depois será a segunda vinda de Cristo. Então, como ele perguntou, os discípulos perguntaram, né? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, né? Então, veja bem. Então, nós vemos aí duas coisas, da tua vinda e do fim do mundo. Do fim do mundo, né? Nós sabemos que aí já vai haver aí as histórias do juízo final. Porque o fim do mundo só se acaba, na verdade, né? O fim deste mundo vai haver. Essa terra não vai existir mais, esse céu não vai existir mais. Se nós lermos em Apocalipse capítulo 22 lá, nós vamos ver que João viu novo céu e nova terra, né? Então, essa é uma outra história. Então, nós vamos aqui abordar sobre a geração do arrebatamento. A geração que vai subir no arrebatamento. Então, esta aí é o nosso foco. Então, Jesus respondendo, disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ninguém, irmão, é ninguém, né? É ninguém. Ninguém vos engane. Você não pode deixar ninguém te enganar, que seja lá ele pai, mãe, irmãos, pastores, padre, mercenários da fé, ninguém. Por isso que a Bíblia manda você examinar as escrituras, porque dela vem a vida eterna. Errais não conhecendo a escritura e não o poder de Deus. Mateus 22, 29. Por isso que muitas pessoas é levado ao abismo e continua apacentando o seu pecado e continua achando que vai para o céu e está enganado. Porque estão levados, os falsos profetas, os anticristos já vêm desde a época dos apóstolos, desde a época que Jesus já estava aí, já começou a nascer os anticristos, os falsos profetas. Só que nessas datas de aproximação é que tem mais crescido, né, os números de impostores da palavra de Deus, os números de deturpadores, de apostatas da fé. A Bíblia diz que haverão tempos, né, que os homens seriam doutores da lei, os doutores da lei seriam como comichões aos ouvidos, né, de muitos fiéis, né, quer dizer, levando doutrinas de demônio. Estamos nesse tempo, já estamos vivendo os últimos momentos. Mas quando Jesus disse, esses são os sinais, são os princípios, quer dizer que nesse princípio que já aconteceu, que está acontecendo, mediante esse princípio das dores, da grande tribulação, que nós já estamos, a noiva vai ser arrebatada, ela vai ser arrancada. A palavra arrebatar significa arrancar, tirar força. Por quê que é tirar força? Porque, na verdade, as pessoas elas não querem, elas querem ir para o céu, mas elas não querem morrer. Os cristãos, os verdadeiros cristãos, muitas das vezes, eles querem ir para o céu, mas eles não querem morrer. Por quê? Porque eles estão ligados a um amor terreno, aos seus familiares, né? Imagina você, Jeová, Jesus dizia assim, ó, vai lá fulano e avisa seus familiares que vai ser deixado para trás, que você já está sendo levado arrebatados. Você não terá tanta essa coragem. Você pode até ir dizer, ó, eu vim aqui dizer que Jesus está me levando e tal. Vocês vão ficar naquele plano de choro, naquele abraço, naquele agarra, não é isso? Então, veja bem, deixa eu aqui ligar a luz aqui, porque a luz aqui desligou, tá bom? Então, veja bem. Então, no entanto, voltando a dizer,
Então vai ficar aquele agarra-agarra e aí o arrebatamento não vai acontecer. Então você imagina, né, se Jesus tiver que fazer isso com milhares e milhares de pessoas e esperar dar tempo de se arrepender, né? Vai esperar dar tempo de se arrepender. Então não vai. Jesus não vai fazer isso. Então quando fala arrebatamento, significa arrancar a força, tirar você a força, né? Você não quer ir por causa das amizades, dos amores, do filho, do pai, da mãe que tem aqui. Então por isso chama-se arrancar. Então vai ser um ato surpresa. Arrancou, acabou. Então não tem desculpa. É por isso que se chama arrebatamento. Então, lembre bem, né, as pessoas que estão aqui nessa terra, mesmo cristão, eles estão ligados a essa terra. Tem o umbigo dele, ou umbigo, como você queira entender, né, está enterrado nessa terra. É por isso que também nós falamos também que Jesus também, ele não queria deixar os seus discípulos, ele amava os seus discípulos, né? Jesus, ele amava tanto a ponto que ele não queria morrer, né? Porque sabia que a angústia de dor, ela era tremenda. E aí você pode ver que ele com certeza subiu para o céu, né, na sua ascensão, e ele olhou para os seus discípulos, né? E o coração dele cortava, porque ele amava, né, aqueles seus discípulos, sua mãe, sua família, ele amava, e ele não queria apartar. Então, ele subiu porque ele tinha que subir. É como também foi arrancado dessa terra, né? E ele olhou e diz: varões galileus, né? Porque me olhais tanto assim, tal que outro, da mesma forma que eu subi, eu voltarei, né? Eu vos enviarei o Consolador. Quer dizer, então ele enviou o Consolador para que a presença dele continuasse aqui. Então, a alegria de Cristo é nos ver, a alegria de Cristo é nos abraçar, a alegria de Cristo é da gente chegar lá e ele falar: seja bem-vindo, porque há quanto tempo que eu os deixei vocês na carne, hoje, agora eu estou tendo o privilégio de revê-lo novamente, mas porém numa carne de glória, glorificada e transformada. Então, é maravilhoso, irmão, é muito bom, é muito gostoso servir a Jesus. E nesse caso, né, o que eu quero dizer para você é que a segunda vinda é diferente do arrebatamento, né? A segunda vinda é diferente. Quando os discípulos perguntaram, Jesus disse assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso aconteça, porque ainda não é o fim, né? Quando Jesus fala assim, não é o fim, né? É que não é o fim ainda do mundo, não é o fim ainda do juízo final, não é o fim ainda, né, do seu retorno, né? Versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares. Nós vemos aí que recentemente aí aconteceu na Nova Zelândia, me parece, agora um terremoto de uma escala Richter de 7,2%, de escala Richter aí, a Itália, né, as pessoas estão vivendo prejuízo, né, e outros lugares nós estamos vendo que está havendo, né, portanto, haverá, né, fomes, peste, terremotos em vários lugares. Então nós temos vindo fome em todo o mundo inteiro, peste que são chamadas no mundo inteiro. Então as profecias estão se cumprindo e outras já se cumpriram. Então nós estamos vivendo os últimos milésimos para sermos arrancados dessa terra, mas o mundo continua, né? Tá aqui também no versículo 8, mas todas estas coisas são princípios de dores. Então, o que é o princípio de dores? Princípio de dores são princípios da grande tribulação, né? São princípios que nós estamos vivendo, porque a grande tribulação mesmo se dará quando o anticristo ele se manifestar. E isso aí vai o quê? Vai trazer mais angústia ao povo dessa terra. Nós podemos ver que quando o anticristo se manifestar, né, a igreja não pode estar aqui, ela não deve estar aqui. Por quê? Porque o que é que traz o conforto, o que é que traz a alegria, o que é que traz o entendimento da palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador. E a Bíblia diz em Amós 8, né, que muitos, né, sentirão fome, haverá tempo que haverá fome de pão, de água, né, fome de pão, de água, mas não é pão da terra, haverá fome nessa terra, mas não é de pão e água, como
comida física, né, material, mas é sim da palavra de Deus. Então, e muitos andarão de má a má, de canto a canto, procurando saciar sua fome espiritual e não vão encontrar. Por que não vão encontrar? Porque o Espírito Santo de Deus, a igreja, a noiva do Senhor, não vai estar aqui. E se ela não vai estar aqui, não há ação para que possa encontrar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só está aqui nessa terra devido à noiva de Cristo, certo? Ah, mas e os que foram deixados para trás? A igreja que foi deixada para trás? De qualquer maneira, meu filho, eles são igreja, eles não são chamados a noiva de Cristo. Há duas definições. Eu disse que há duas definições: há a volta de Cristo, há o retorno de Cristo, é a segunda vinda e há o arrebatamento, né? Então a noiva ela é distinguida, separada. A noiva ela não é uma igreja, dentro da igreja. Lembre bem, dentro da igreja é tirado a noiva, e a noiva é separada. Então a igreja ficará, a igreja são aqueles rebeldes que continuam no pecado, que não quer obedecer, que vai ficar para trás. Se eles tivessem o Espírito Santo na vida deles e o Espírito Santo tivesse que ficar aqui, eles sofreriam, eles iriam sofrer até a morte? Não, eles não iriam sofrer, porque na verdade o Espírito Santo iria interceder por eles e Deus ia chegar e ia livrar ele da morte, né? O que consola um crente, o que consola um cristão? O Espírito Santo. Ele está angustiado. A Bíblia diz que naquele tempo haverá angústias, né? O povo procurar a palavra de Deus por causa da angústia. E quem tira essa angústia de nós, senão o Espírito Santo, né? Para que possa cumprir a palavra em Cristo Jesus, né? Então, o Espírito Santo ele só está aqui nessa terra por causa que a palavra está. E essa palavra é Jesus. Então é preciso estar a palavra e é preciso estar o tradutor desta palavra, o consolador, o que incentiva, o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então a pessoa lê a palavra, porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo é um só. Então eles não têm como viver, como dizer assim, cada um é Deus de um é Deus. Um é Deus que comanda por si próprio. Não, todos três fazem a própria vontade de si próprio. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Assim como nós somos corpo, alma e espírito, também somos um. Então, quer dizer, os três trabalham, né, para uma redenção, para uma salvação. Então, eles não podem se constranger entre eles. Então, cada um tem uma função. Deus tem um, Jesus tem outro, o Espírito Santo tem outro. Então, o Espírito Santo ele será tirado dessa terra junto com a noiva. Ele vai cessar suas funções aqui. Não vai haver mais função do Espírito Santo aqui. Não há, não existe. Agora a pessoa vai viver os tempos de angústia. E se a Bíblia diz que as pessoas vão viver os tempos de angústia, é porque o Espírito Santo não vai estar aqui para tirar a angústia do coração dele. Então eles vão ter que se virar sozinho e vão ter que decidir com seu próprio livre-arbítrio se aceitam Jesus e morrem por ele, ou se não, ou se negam a Jesus no tempo da grande tribulação. Então, vai haver um arrebatamento da noiva? Vai, né? Então, isso são os princípios das dores, né? Como diz a palavra, Jesus diz: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, né? E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso já acontece também, né? Isso aí também já tem acontecido, que são princípios das dores. Veja aí, ó, os muçulmanos sacrificando cristão, decapitando, fazendo e acontecendo. Então, esta é a história. Se nós vemos aí queimando crente, né, vivos, aqui no nosso país, o homossexualismo no mundo inteiro está imperando, tá contradizendo contra a palavra de Deus. Eles, cada vez que cita a Bíblia, eles ficam furiosos porque a Bíblia cita sobre o pecado deles. Então você tem que parar para entender, né, que nós estamos já vivendo os princípios das dores. E com certeza quando elas intensificarem mais, assim como a mulher grávida, ela vai sentindo os princípios das dores, depois vai intensificando até que venha dar luz. Assim também, né, será o momento que vai acontecer a volta de Cristo, né, a segunda volta de Cristo após o arrebatamento. Por quê? Porque a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque a minha Bíblia afirma que os santos eles virão, né, com Jesus, né? Lá em Zacarias está escrito, você pode ler o livro de Zacarias, que diz que os santos virá com Jesus e os santos anjos também. Quem são os santos? Santos somos nós, que depois de haver o casamento, né, às bordas de Cristo, nós vamos o quê? Sermos agora chamados santos de Cristo, agora imortais, né, com ele, e nós vamos ser como ele é, e nós viremos montados nos nossos cavalos, né, de fogo, cavalos, né, cheio de unção de poder. Eu vou dizer uma coisa, viu, um sopro deste cavalo vai destruir muita gente. Então é uma coisa de crente louco,
louco por Cristo, porque para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus. Então, a Bíblia diz também que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, nós temos vida aí, né, que tem havido muitos falsos profetas, nesses falsos profetas que têm feito milagres de mentira, enganado, pagado, contrabandeado a palavra de Deus, deturpado, feito acontecido, tem dado aí um monte de feito os crentes, transformar os crentes, os cristãos em crentes bruxos, né, em crentes feiticeiros, porque hoje as pessoas levam um tanto de patuá para a igreja, um tanto de tijolo, um tanto de vassoura, lenço, travesseiro, madeira, cajado, pingente, fitinha para amarrar, para se defender, rosa ungida, caneta ungida, né? E por aí vai. Então essas são a apostasia que os falsos profetas têm levado para dentro das suas igrejas para arrancar a fé dessas pessoas e trazer diretamente para onde? Diretamente para o pecado, né? Fazer as pessoas acreditar que o tijolo tem poder, que o copo tem poder, que a gargantilha tem poder, que a vassoura tem poder, né? Que a rosa ungida tem poder. Eles têm uma de falar que Jesus é a rosa de Saron, é verdade, mas não é a rosa, essa rosa que eles dão, que além deles dar todos a petrecho, eles invocam os irmãos aí, 20 mil, 10 mil, 15 mil, né? Então eles extorquem os irmãos, né? Ensina as pessoas a ser crente bruxo. Você chega na crente, um tempo atrás eu cheguei na casa de uma crente dessas denominação satânica, e lá dentro, meu irmão, parecia mais um cenário político, né? Como se você entrar num comitê e ver um monte de cartaz. Lá dentro tinha um monte de coisa de pendurada, tava pior do que casa de bruxo. Se você entrar na casa de bruxo, você vai ver um monte de coisa de satanás de pendurado. Agora você entra na casa de crente e vê essa coisa também. Qual a diferença dele para esse bruxo? Nenhum. Por quê? Porque ele não acredita já no nome de Jesus. O nome de Jesus já perdeu a fé para ele. Então, quer dizer, ele acredita em patuás, né? Ele acredita em bruxaria, sabão da lavandeira, né? Ele acredita nesses lixos que esses filhos do diabo, que são chamados falsos profetas, que tem suas igrejas lotadas, porque porta larga enche mesmo. Igreja porta estreita não enche não, irmão. Igreja porta estreita não dá dinheiro não. O pastor prega, eles ainda chamam um camarada ainda de falso profeta, de mentiroso, ou quando não chama disso, de escravo. Diz que o pastor quer escravizar, quer pôr doutrina deles. Não, a doutrina de demônios são essas que eu estou aí citando. Então, a carne está propícia para pender para o lado do pecado, não para o lado do espírito. Mas se você quiser e tiver vontade de ser salvo mesmo, a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então você pode se fortalecer. Por isso que muitas pessoas vão perecer, por isso que muitas pessoas serão deixadas para trás. Então nós somos a geração do arrebatamento. Nós que vamos subir, nós somos a geração da figueira. Nós somos a geração, né, que vai morar com Jesus agora. E outra, só a noiva vai morar com Cristo, ninguém mais. Só a noiva vai morar com eles durante os 7 anos que havia tribulação aqui na terra, a noiva vai estar no céu. Então, como contar esses 7 anos que a noiva vai passar no céu? É lógico que nós temos que contar os 7 anos da tribulação, da grande tribulação. Aonde a noiva vai estar, né, nessas alturas? Na casa do anticristo, né, ou na sua casa? Ou na casa de quem vai ficar? Não. A noiva vai estar no céu. Jeová tem que livrar ela. Por que Jeová vai tirar a noiva dessa terra? Por quê? Para livrar a noiva daquele castigo que não é merecido a ela. É merecido aos rebeldes, aos que não deram crédito. Como você mesmo que deve, porventura, já está começando a murmurar aí, né? Como você mesmo que, na verdade, diz que eu estou falando balela. Mas não tem problema. No dia que Jesus arrebatar sua noiva, aí você ficar para trás, você vai lembrar desse vídeo. E saiba de uma coisa, que esses vídeos vão ser todos tirados da internet, do YouTube, porque o anticristo não vai deixar um que sacia a palavra, um que sacia o ego, a angústia de alguém. Então, voltando a dizer, não adianta você querer essa desculpa não, porque eu estou falando pura verdade, eu não sou mercenário, não sou mentiroso, eu não prego mentira, eu prego a verdade, vivo da fé. A minha Bíblia diz que quem prega o evangelho vive do evangelho, eu vivo do evangelho, tenho profissão, né? Já fui guarda municipal, vigilante, isso, aquilo outro em São Paulo, então eu tenho, mas Deus me chamou para pastorear porque ele viu em mim capacidade, né? Na verdade, eu não era capacitado, ele que me capacitou, então ele viu que em mim havia a possibilidade dele acoplar a capacidade dele. E por isso eu estou aqui trazendo essa mensagem a vocês. Creia vocês se vocês quiserem, se vocês não quiserem, é um problema seu com Deus. Eu não vou estar aqui para chegar e ouvir suas queixas. Quem vai estar aqui para ser perseguido pelo anticristo é você. Então, a Bíblia diz também em versículo 13, né? Mateus 24, 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? O que Jesus está falando aqui? Aquele que perseverar até o fim será salvo, já está falando aí, não é do arrebatamento.
já está falando daqueles, né, que na verdade não negaram a fé, não negaram a fé, né? Então, se você já está perseverando até o fim no arrebatamento, ele está falando aqueles que vão ter que se entregar para ser morto pela palavra dele. Aqueles que não negaram a Jesus, Apocalipse 2,10 diz isso também, aquele que vencia até o fim da a coroa da vida eterna. Então, nós temos que vencer. Nesse sentido, Jesus está falando que perseverar até o fim seria por causa da grande tribulação que eles iriam passar. E se eles não negarem a Jesus, não negar a sua palavra, eles serão salvos. Então, vale a pena. E a Bíblia diz que, no versículo 14, assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Aí você pergunta assim, pastor, tá vendo? Não vai haver arrebatamento, porque a Bíblia diz que este evangelho do reino tem que ser pregado para todo mundo, toda alma tem que ouvir. É uma outra história, mas eu vou aqui abordar rapidamente, porque eu falei que vai ficar um pouco meio grande esse vídeo. Eu vou abordar rapidamente. Quando Jesus disse, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quando ele diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ele não está dizendo aí, falando aí, que é antes do arrebatamento que vai ter que completar esse evangelho do reino. Não, o evangelho do reino vai ser completado no arrebatamento. O evangelho do reino vai ser completado, né, na segunda vinda de Cristo. Faltando pouco tempo, o mês, talvez, para a segunda vinda de Cristo se manifestar para a noiva do Cordeiro, que agora são os santos, e os santos anjos, e o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, comandando todo o seu exército, se manifestar e todo olho verá. Porque no arrebatamento agora, ninguém vai ver, né, Jesus, a não ser os que vão ser salvos, arrebatados agora. Aí, então, o que ele está falando? É o evangelho do reino. Eu não vou aqui esticar muito, mas outra hora a gente pode explicar. Mas você pode ir em Apocalipse, né, que você vai ver que existe uma passagem das duas testemunhas, certo? Das duas testemunhas. O que Jesus está dizendo, o evangelho do reino, não é os homens que vão pregar o evangelho. Ele não está falando, ele está dizendo assim, é como ele dissesse, não é no evangelho dos homens. Não é no evangelho que foi traga aos homens, pelos homens, para os homens, né? Não, é o evangelho, entendeu? Do reino. Não vai ser o evangelho do homem da terra pregar para o homem como está havendo. Porque depois que haver o arrebatamento, vai cessar o evangelho do homem para o homem. Depois que haver o arrebatamento, vai cessar. Ah, mas e as pessoas não vão pregar? Vão pregar uma para a outra, ou seja, não vão pregar, né? Porque eles vão só fortalecer um outro com aquilo que já conhece, porque a pregação do evangelho, ela tem que vir para aquele que não conhece o evangelho, que nunca ouviu o evangelho. Não é aqueles que estão já ouviram e transgrediram, não. Aqueles lá vão relembrar nas suas igrejas o que o pastor pregava a verdade, aquele que pregou, porque o mercenário que mentiu para você vai estar com você, aquele pastor bandido, ladrão, comedor das gorduras e vexalhando das ovelhas, ele vai estar com você, ou se você não virar assassino e matar ele, né? Porque se for uma pessoa que estiver dentro da igreja possessa e não recebeu a libertação até antes do arrebatamento, meu querido, tchau, você já era, você não vai ter mais libertação, você não vai conseguir ser liberto desses demônios. Como que você vai negar a Jesus? Como que você vai aceitar a Jesus e não negar a ele, se você está possesso e não foi liberto? Aquele demônio que está dentro da sua vida vai trazer mais demônio ainda, então você vai tomar ódio dos cristãos. Você vai ficar revoltados. Então, essa é a razão. Então, isso é um perigo para as pessoas que precisam ser libertas. Tem que correr atrás agora das suas libertações. Corra atrás imediatamente, aonde tiver uma igreja que prega a verdade, que ensine, que expulse demônio, que pratique o São Marcos 16,15, em nome de Jesus, expulsa demônio, cura as enfermidades, né? Então, corra lá e peça ao Senhor para que a sua libertação seja rapidamente, porque se você ficar para trás e possesso, acabou. Agora, aqueles que ficar para trás e já tiverem liberto de demônio, eles vão resistir ao diabo e o diabo vai matar eles, né? Mas eles não vão negar Jesus. Então, essa é a razão. Então, quando fala sobre o evangelho do reino, Jesus não está falando do evangelho do reino de Deus, no caso, da palavra de Deus, sendo pregada aqui na terra pelo homem para homem. Não. Ele está falando de um evangelho do reino. Reino. Você já ouviu falar assim, né? E aquele que praticar a minha palavra morará no meu reino. E aquele que praticar, né, a palavra de Deus estará no reino de Deus. Reino. A única coisa que a Bíblia diz, né, como se refere a reino de Deus, é só na glória de Deus, né? Então esse reino, né, vai vir. Lembra aí, lá no Apocalipse fala de duas testemunhas, né? Duas testemunhas. E essas testemunhas, elas estão
Elas vão descer para pregar o evangelho na época da grande tribulação. Então, quando essas testemunhas descer, esse é o evangelho do reino, evangelho celestial. É o evangelho que vem lá do reino direto, não é evangelho que foi pregado pelos homens. Então, as duas testemunhas vão vir, vão evangelizar. Este é o evangelho do reino, são seres celestiais. Aí, né, mais para frente nós vemos também o anjo do livro que vai evangelizar no mundo inteiro, né? Leia Apocalipse. Este anjo do livro com o evangelho do reino, é este que é o reino, é o evangelho do reino. O anjo do livro vai proclamar o evangelho do reino no mundo inteiro e todos o verão, porque de homem pregando para homem não chega a palavra do reino de Deus, a palavra de Deus nos ouvidos do mundo inteiro, não chega, não chega. Tem que ser uma coisa divina, tem que ser algo misterioso. Então, só quem pode alcançar o último ouvido é só mesmo seres celestiais enviados por Deus. Então o anjo vai explanar de quatro cantos a quatro cantos da terra, do canto a canto da terra, com o evangelho do reino pregando para o povo. Você entendeu? Aí todo mundo assim verão, mas isso aí já vai ser quase no fim. Então, entenda o evangelho da terra e o evangelho do reino. O evangelho que é pregado na terra e o evangelho que vem pregado do reino são do reino celestial. São os anjos, são anjos e são as duas testemunhas que vai evangelizar. Por que então? Vai valer o evangelho do reino, o evangelho da terra já não tem mais pregação. A validade só vai ter aqui, só para quem já conhece, que vai praticar, vai guardar e vai morrer por Jesus. É isso que vai fortalecer eles. Não é o Espírito Santo, é a sua decisão própria. É o seu livre-arbítrio. Como você usou ele para pecar, você vai ter que usar ele também para te libertar. Como você não deu valor à morte de Cristo, você também vai ter que agora valorizar a sua. Então, veja bem. Então, quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, veja bem, então nós vemos aí, ó, o profeta Daniel, se você ler o profeta Daniel lá, vai falar tudo sobre isso aí. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, esse é o anticristo que vai manifestar e vai estar lá no lugar santo, que é Nova Jerusalém, lá na Jerusalém, né? E aí, aqui Jesus já fala no versículo 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Por quê? Os que estiverem na Judéia vai dar início na Judéia. No mundo inteiro, essa grande perseguição, já na grande tribulação aí, que Jesus já está falando, né, vai dar início na Judéia, né? Lá na Judéia que vai começar a perseguição, aonde o anticristo vai estar, que vai cortar a relação diplomática ali com Israel. Então vai começar, como diz a palavra aqui, né? Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Por quê? Porque eles têm que se espalhar, fugir para as montanhas e tal, aquele outro. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Suponhamos que alguém está lá no campo, caçando e tal, aquilo outro, ouviu esses rumores, ele não vai voltar em casa para chegar e buscar nada não, porque ele vai ser surpreendido. Então ele vai ter que correr dali, rachar fora, porque o anticristo vai começar a perseguição lá em Israel para lastrar no mundo inteiro. É por isso que nós temos que entender. Isso aí já fala da grande tribulação. Nessas alturas, Jesus já arrebatou a sua noiva e nós estamos na glória com Cristo. Mas isso já aconteceu já os 3 anos e meio da falsa paz, do tratado que o anticristo fez com Israel e quebrou ali os 3 anos e meio após. Inclusive, eu quero aqui mais deixar um pouco mais aqui, no versículo 18 está escrito assim, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, tá vendo? Então esta é a razão. Então, você tá fora de casa, tá fora da sua cidade, lá de Israel, tá falando aqui, Jesus já está falando para Israel, não é para o mundo, para Israel, porque a grande tribulação se dará Israel, começando pelo Israel, para a perseguição, para a matança dos cristãos, né? E aí, versículo 19, Jesus disse assim, mas ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia, né? Por que ai das grávidas que amamentarem naquele dia? Ai das grávidas, irmão, porque você já viu, deixa eu ler um pouquinho mais aqui, né? No versículo 20 diz assim, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. No inverno nem no sábado. E quando Jesus diz, ai das grávidas, né? E das que amamentam naquele dia, porque ele diz que elas estão perdidas. Aí eu vou te perguntar uma coisa, se ela está grávida, né? Houve o arrebatamento, aquelas pessoas que tinham filhos sumiram, desapareceu. Agora está falando aí que durante esse período de 3 anos e meio vai haver milhares de mulheres grávidas, né? Elas vão continuar seus relacionamentos com os homens, né? Tendo seu sexo, tal, aquilo outro, e vão estar grávidas, seja lá ela em pecado ou sem pecado, vai acontecer.
Então elas vão estar grávidas. Então o que a Bíblia diz? Né? Jesus está mostrando agora aqui, está falando agora para o mundo inteiro. Né? Ai das grávidas. No caso aqui, ele está dizendo para Israel, mas isso é para o mundo inteiro. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por que Jesus diz para que ai das grávidas? Porque naquele dia que começar a perseguição, você já viu grávida correr, se livrar do anticristo com toda a potência para matar? Ela não vai conseguir correr, ela vai tropeçar, ela vai cair, ela vai morrer, né? Eles vão arrancar os cílios vivos dentro dela, né? Para fazer sacrifício ou tal, aquilo outro. Aí das grávidas, então, né? E é das que amamentam, porque serão arrancadas do seu colo eles, né? Vão ser mortos essas crianças e ela vai chorar. Ou então ela vai correr com essa criança no colo, não vai conseguir e ela vai ser apanhada. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Né? No inverno nem no sábado. Então veja bem, por que orar? Por quê? Porque o judeu, irmão, está falando lá que vai começar lá essa grande tribulação, vai começar a palastrar no mundo inteiro. Porque o judeu, eles têm a lei do sábado, eles não podem andar mais de que 1000 metros, né? Uns diz 3.000 metros, outros diz 1000 metros. Eles não podem andar mais de 1000 metros. Se eles andar mais de 1000 metros, eles quebrou o sábado. E se der no sábado, né? Eles vão ter que correr quilômetros, né? 10, 15, 20 quilômetros, correr, né? Para que ele se livre, né, ainda por enquanto dessa matança. Mas o judeu não, o judeu é como um robô programado nesse caso. Ele, no dia de sábado, ele só pode andar 1000 quilômetros, né, nem que custe a morte, 1000 metros, né, perdão, 1000 metros, nem que custe a vida dele. Se ele andou 1000 metros, né, ou ela andou 1000 metros, ali deu 1000 metros, ela já viu que deu 1000 metros, ela para, ou ele para. E se o inimigo vir atrás, pronto, vai pegar eles. Eles vão preferir a morte do que quebrar o sábado, né? Então é por isso que a Bíblia diz, né? Ore a Deus para que não dê a sua fuga no sábado e nem no inverno. Por que no inverno? Porque no inverno muitas pessoas vão ser refugiadas na caverna, muitas pessoas vão estar lá na caverna lá e vão dar pneumonia, vão precisar de remédio, assistência médica, não vão ter e vai morrer de hipotermia, né? Então, né, ou vai ser deixado para trás pelas pessoas melhores que estão sadias e vai ser mesmo massacrada. É por isso para não dar um sábado, né? Porque haverá então grandes aflições como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Se vai haver grandes aflições como nunca houve, então nós vemos aí que a palavra de Deus não vai estar mais valendo, porque o Espírito Santo de Deus já foi tirado dessa terra. Como Amós diz lá em capítulo 8, versículo 11, né? Que haverá sede e fome da palavra de Deus, não de pão e água, né? E muitas pessoas viverão angústia procurando a palavra de Deus, não vão achar, né? E é por isso que a Bíblia diz que os 7 anos também que vai passar, eles não vão ser tão longos, porque a Bíblia diz assim, ó, e se aqueles dias, 22, Mateus 24, 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, quer dizer, aquelas pessoas que são escolhidas, que vão ser deixadas para trás, eles vão ter que sofrer. Então, esses dias vão ser abreviados, eles vão passar mais rápido, né? Mais do que os nossos dias de hoje, né? Agora aqui Jesus está falando para os nossos dias de agora, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Tá aí. E tem muita gente sendo enganada, e até escolhido de Deus tá aí nesse barco aí, né? Eu não vou mais além disso, mas eu vou citar aqui sobre o Mateus mais para frente, versículo 24, capítulo 24, versículo 32 ao 35, né? Que diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando vides todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É neste versículo aqui que você tem que estar baseado, né? É neste versículo aqui que vocês têm que estar baseados. Aprendei, pois, a parábola da figueira. A figueira, ela é Israel. Ela representa Israel. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Em outro versículo diz assim, ó, erguei as vossas cabeças, porque aí já estou voltando, né? Retornando para arrebatar a noiva. Agora aqui Jesus está falando da noiva, da geração dos 70, no caso, da noiva, né? Então, nesse caso, quem é a figueira? A figueira é Israel. A figueira é Israel. E o que acontece? Os romanos, né? Antes, quando Israel tinha as terras, os romanos invadiram Israel e tomaram as terras de Israel e puseram eles para correr, né? Puseram eles para sumir do lugar das terras deles. E neste caso, eles andaram errantes.
Então, a figueira é o país, a figueira é o Israel, chamado Israel. As folhas, né, os ramos, né, são as pessoas judeus, né, as judias, as pessoas, o povo de Israel. Então, eles foram espalhados pelo mundo inteiro. Foi o castigo que Deus deu para ele por causa da desobediência. E aí, o que que acontece? Então, neste caso, né, a Bíblia diz que quando vê, né, a figueira, a figueira brotar, seus ramos estiverem tensos, né, aí sabeis que está próximo o verão. Aí erguei as vossas cabeças, que aí vem a vossa redenção. Significa que começou a se contar o tempo da figueira, a geração da figueira começou a contar, né, quando Israel tomou posse da sua terra novamente. E nós podemos ver e lermos na história que Israel passou a ser nação em 1948. 1948, né, foi a data, foi 14 de maio de 1948 que Israel passou a ser nação, que o mundo entregou, né, Israel para ser uma nação, para ser um país. E então o povo de Israel, que estava espalhado no mundo inteiro, voltou para Israel. Se caracterizou aí, se confirma aí, que os ramos ficou tenos, né, que as folhas brotaram, né? Então Israel é a folha, o povo era as folhas, e aí eles vieram até a árvore. A árvore é a figueira, as folhas era o povo que estava dispersado. E aí começou a contar a geração do arrebatamento. Jesus disse que deste momento, a partir desse momento, né, a geração começa a ser contada. Então, 1948, né, 14 de maio de 1948, Israel passou a ser nação. O último que assinou a estadia de Israel foi para Israel ser nação, foi um político, né, chamado Oswaldo Queiroz, brasileiro, né, que deu a última assinatura para que Israel concluísse esse país. Por isso que a relação de Israel com o Brasil era muito boa, e o diabo entrou nesses políticos satânicos para cortar a relação com Israel. Então, veja bem, então por isso que a Bíblia diz que todos que abençoam Israel, diz a palavra de Deus que eles também serão abençoados. Todos que amaldiçoam Israel serão amaldiçoados. E o Brasil sempre abençoa Israel a tanto de dar lá a sua rúbrica para ajudar a retornar aquelas terras, o país, para o povo que estava dispersado. Então os judeus ali ajuntou, então naquele momento que Israel passou a ser nação, começou a contar o número 1 do 1, né? O primeiro ano, né? Em 14 de maio de 1948, aí começou a contar a geração do arrebatamento. Então Jesus disse assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Os sinais estão acontecendo. Então a geração ela não pode passar. O arrebatamento está dentro dessa geração, né? E Jesus disse: essa geração não passará sem tudo isso. O arrebatamento, Jesus está anunciando que também acontecerá nessa geração. Nós somos a geração que mais tem tecnologia do mundo inteiro, das épocas do passado todo. Vê lá que o livro de Daniel aponta para a nossa geração, Apocalipse aponta para a nossa geração. As tecnologias já avançaram. Essas tecnologias que são feitas na verdade para o anticristo utilizar. Muitos crentes têm usado essa tecnologia para se destruir, mas eu quero te dizer que eles vão ser pegos de surpresa. Então, voltando a dizer, 14 de maio de 1948 foi o nascimento da nação de Israel. Israel passou a ser nação, foi 1948, né? 14 de maio de 1948. Começou a contar a geração do arrebatamento. Pastor, mas como que é? Quanto que é a geração? A geração é equivalente a 70 anos. 70 anos, a Bíblia diz que a geração é 70 anos. Se você for lá e olhar lá em Salmo 90, versículo 10, está dizendo que a geração ela dura de 70 anos, né? E os que passam disso, né, eles é enfado. Então tem muitas pessoas que vivem até 100, mas é enfado de vida. Mas a geração contada é de 70 anos. E veja aí que nós temos vários números, incluídos 7, né? Em 7 dias, né, Deus criou o mundo, aos 70 anos, né? Do que Deus mostra das festividades, aí vai mostrando 70 anos da geração, né? E vai indo. Então, 7 vezes 7, né? Jesus sempre usou o 7 para simbolizar, para mostrar o qual é a data precisa que ele sempre utiliza. Porque o 7 é o número maior de Deus, a qual é usado nisso aí. Se você for estudar sobre isso aí, né? Então, veja bem. Então, no entanto, Jesus estava falando da geração da figueira. Quem é a geração da figueira? Nós somos a geração da figueira, né? Então, nós estamos vivendo a geração que foi implantada, o início 1, né? Onde a figueira passou a ser nação. Então a figueira brotou. A figueira ela não era brotada porque ela tinha sido dispensada pelos romanos. Na época lá que os romanos perseguiam os cristãos, né? Na época lá
da Inquisição, né? Então, tudo isso aí, então os romanos entregaram, o mundo entregou Israel, o país de Israel para ser governado agora pelo seu povo. E passou a ser essa geração. Então, a geração ela dura 70 anos. 70 anos, né? 14 de maio, que foi a data da marca que Israel passou a ser nação. 14 de maio é, 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 para dar 70 anos, nós vamos somar aí. Vamos somar, né, a geração, ela tem 70 anos. A Bíblia diz em Salmo 90, versículo 10, que a geração tem 70 anos. Jesus anunciou e disse assim, eu vos afirmo. Ele disse, eu vos afirmo que esses sinais não passarão se antes, né? Essa geração não passará se antes acontecer esses sinais. Então, está acontecendo terremoto. Quais são os sinais? Terremoto, fome, peste, guerra, né? Tudo. E o arrebatamento do retorno dele está incluído nessa geração, porque é a geração da vinda dele, né? Do retorno dele, é a geração do retorno, é nesses 70 anos que Jesus vai também voltar no segundo, não, é nesses 70 anos que vai acontecer o arrebatamento, e eu acredito, porque depois que passar esses sinais, né, vai completar esses sinais dos 70 anos, então no governo do anticristo, não tem nada a ver mais da geração dos 70, porque nós vamos já estar em outra geração, então o anticristo vai governar outra geração, não a nossa geração, não a geração de 70, né? Então o anticristo vai governar a outra geração, o início da outra geração, o início, né? Os 7 anos só. Ele só vai governar os 7 anos da geração seguinte. Então Jesus ele vai arrebatar a noiva dele nessa geração, e na geração seguinte, Jesus vai voltar com todos os santos e os anjos. Então, nós vemos aí, faça seu cálculo, se está dentro. Não estou aqui afirmando data nem isso. Mas Amós 3:7 diz assim, ó, Deus não fará coisa alguma se antes avisar o seu profeta e os seus servos. Então ele tem avisado. Joel 2:28 diz assim, nos últimos dias, né, os jovens terão visão, os velhos sonharão, né, e tá aí, tá escrito, tá tudo acontecendo. Né, nós vemos milhares de visões aí sendo estipuladas aí na mídia. Então, faz a conta. Se nós não somos essa geração. 14 de maio de 1948 para 2018, dá quantos anos? 70 anos. Dá 70 anos. Se dá 70 anos, se nós tivermos errado, nós podemos errar. Eu posso errar. Você pode me chamar de mentiroso, isso que no outro. É problema teu. Eu não estou afirmando data aqui, não estou afirmando. A Bíblia diz que nem dia nem hora ninguém sabe. Ninguém sabe, mas Deus também não colocou escrito aí que ele não pode revelar o mês e o ano. Se você afirma que dia nem hora ninguém sabe, que é verdade, que está na Bíblia, então afirma para mim que Jesus também disse, nem mês e nem ano ninguém vai saber. Então Jesus já não incluiu isso dentro da Bíblia, porque o desejo dele era revelar esses tempos aos seus. Porque Deus não deixa de avisar aos seus sem antes, não deixa de fazer nada sem antes avisar. Veja em Amós 3:7, que diz lá, Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos e os seus profetas. Você acha que o arrebatamento vai acontecer sem Deus avisar que já está próximo? Só para você que é cego que vai ficar, porque está surdo e cego, ainda não enxergou a glória de Deus, mas os que enxergou está aguardando. Porque essa sede de muitos que vocês chamam de fanático, está aí anunciando o evangelho. Tem gente aí colocando, né? Nós temos um irmão aí que mandou fazer uma corneta, colocou no carro e está anunciando o arrebatamento. Por quê? Por quê? Porque ele sente que já está prestes. Nós sentimos. Nós sentimos algo que você não sente, que você não crê que Jesus vai arrebatar a noiva dele antes da grande tribulação ou no princípio. Então, veja bem que o anticristo vai governar na outra geração. Os primeiros 7 anos da outra geração. Aí sim, nos primeiros 7 anos da outra geração, Jesus efetua a sua segunda vinda. Então, essa é a razão. Então, faz os cálculos, né? Ele não deixou dia nem hora, mas ele também não disse que o ano e o mês ele não pode falar. Então, nós calculando, se as festas acontecem com datas, nós calculamos. As festas das trombetas, o ano Shemitah, né? Vai estudar isso aí que você vai entender. Então, 70 anos vai dar 14 de maio de 2018. Vai dar 70 anos. Estou te falando aqui, irmão, que a geração vai acabar 14 de maio de 2018. A geração dos 70 anos. Não estou afirmando que Jesus vai arrebatar, certo? Eu tenho certeza que vai para mim, mas não estou dizendo para você crer que Jesus vai arrebatar, entendeu? Até 2018. Eu creio que Jesus, né, pelo que eu entendo, esse arrebatamento tem que acontecer de 2016 a 2018. Se não acontecer, vai ser na próxima geração
Não tem como. Porque a Bíblia diz que os sinais que estão acontecendo seriam na nossa geração. E Jesus apontou para a nossa geração. E para essa geração, né, eu afirmo que todos os sinais vão acontecer. Essa geração não vai passar. Todos os sinais vão ter que acontecer sem essa geração passar. Então está acontecendo tudo. O penúltimo sinal foi a lua de sangue. Agora falta o arrebatamento da noiva. Aí sim, aí em 2018 nós entramos em nova geração. É nessa geração aí que o anticristo vai governar. Ficou aí 50 minutos praticamente, né? Mas vale a pena você assistir, dá o seu like aqui. A paz do Senhor, mas lembrando, eu não estou afirmando data. Não estou dizendo data, como esses indoutos, incautos aí, estão colocando datas aí que eu coloquei data. Eu nunca coloquei data, não sou nenhum louco, mas eu tenho a minha opinião, meu pensamento sobre os estudos. Se eu errar, todos erram, né? Nós homens, né? Nós aqui temos a nossa opinião. Então não disse data, nem dia, nem hora, né? E nem anos. Só disse que está biblicamente aos nossos olhos entendido isso, que a geração dos 70 somos nós, e é que a nossa geração termina em 2018. E se Jesus disse que essa geração não passará, nossa geração é a geração do arrebatamento. Então creia você em Cristo, porque o que eu estou falando é real. Lembrando, não estou pondo data, mas estou afirmando que a nossa geração é a geração do arrebatamento. Isso eu creio, a nossa geração é a geração do arrebatamento. Então ele pode voltar agora em 2016, 2017, 2018, ele pode voltar. Se passar de 2018 e ele voltar depois de 2018, então nós estamos errados. Então ele está voltando, então nós erramos a geração que Jesus estava falando, então não era nossa. Era a que vem sucessor a nossa. Mas o problema é o seguinte, é indagar. Raciocine você. Se tudo está acontecendo na nossa geração, então é na nossa geração que tem que acontecer o arrebatamento, a noiva de Cristo ser levada. Então existe a segunda vinda e o arrebatamento. Jesus arrebatará primeiro a sua noiva. E na segunda vinda, Jesus voltará com os santos. Então me explique se a segunda vinda vai ser o arrebatamento de Cristo. Não vai não. Explique lá em Zacarias. Lê o livro de Zacarias e me explique sobre aqueles santos vindo com Jesus e os santos anjos. A paz do Senhor. Estamos aí com 52 minutos. Que Deus abençoe. Vale a pena. Obrigado. Inscreva-se no canal. Deixa o seu like, né? E até mais. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A paz do Senhor a todos. Quase 51 aí.